Falaremos de festa junina e eu também tenho que ir para Fall River hoje, então hoje nós precisamos avançar o nosso conteúdo, porque só temos mais 2 aulas. Essa é do dia 28, tem do dia 21 também, vou pedir para o Eudes dar essa aula, para a gente fechar o tema Santa Ceia. E assim a gente termina o nosso pacote de 6 meses falando sobre a eclesiologia. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10. Se você quiser olhar aqui também, pode olhar. No final de tudo, sim. Então, no final de um ano, depois que eu dar para outra sala, né? O projeto, irmãos, qual que é o projeto para vocês entenderem? O projeto inicial esse curso é um curso já está programado para 5 anos. A gente faz planos e a resposta certa vem do Senhor. Então, o curso é 5 anos. Então, agora, eu estou dando eclesiologia para vocês, pastor Pedro dando cristologia lá. A intenção é que eu faça o material de eclesiologia e o pastor Pedro faça o material de cristologia. Então, eu estou fazendo o material de eclesiologia. Já o pastor Pedro, nós está fazendo. Então, assim, me ajudem quando vocês estiverem lá. Não precisa falar que eu disse isso, tá? Mas que eu vou negar até a morte. Está sendo gravado. Tá mesmo. Mas eu estou gravando aqui. Mas fala, pastor, o senhor tem que escrever esse material para a gente ter o livro disso no final. Fala desse jeito. Tá bom? Incentive ele a escrever o que ele está ensinando. Tá bom? Porque a intenção era a gente fazer a troca de materiais, eu melhorar o material dele, ele melhorar o meu material, para que no final vocês tivessem 2 livros, Eclesiologia e Cristologia. Aí vocês iam ter lá na estante de vocês, livro 1, livro 2. Aí nós partiríamos para o 2º ano. Mesmo processo, livro 3, livro 4. Aí no outro ano, livro 5, livro 6. Aí vocês teriam uma coletânea no final. É bonito, não é? Mas se vai acontecer... O meu medo é ficar... Mas a ideia é que tem que escrever, entendeu? Tem que escrever. Então, senão vai ficar lá assim, 1, 3, 5, 7. Aí vocês cobrem o 2, o 4, o 7. Então, essa é a ideia, irmãos, tá bom? Para vocês entenderem. Então, se nós vamos chegar até lá, como vai ser todo esse processo, a gente ainda não sabe, né? Estamos nessa questão de mudança de templo, essas coisas todas. Então, fazemos planos e a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Sim. Tem um estudante lá, você podia dar uma pisada rapidinho, que é eclesiologia, para aluno, amanhã daí? Eclesiologia é o estudo concernente às coisas da igreja. Então, o que é igreja? A igreja não é isso aqui. Isso aqui é o lugar onde a igreja se reúne. Então, qualquer fundamento físico, estruturas, não pode ser chamado de igreja no sentido bíblico. No sentido bíblico, a igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Então, quando o povo de Deus se reúne, muitas verdades bíblicas estão ao entorno dele. Então, quando você estuda todas essas verdades bíblicas, você está estudando eclesiologia. Logia, estudo, eclesia, palavra igreja. Estudo da igreja. Tá bom? Então, o que tem a ver com a igreja? Então, nós falamos aqui de batismo, falamos de ceia recentemente, falamos das marcas da verdadeira igreja, né? Falamos do governo, presbítero, diácono, ou seja, tudo aquilo que está no contexto da igreja. Amém? Então vamos lá. Texto bíblico que nós lemos. Vamos juntos? Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém. Vamos orar. Vou pedir a minha esposa para orar. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que temos de estar na casa do Senhor, de sermos povo do Senhor, de termos, ó Pai, liberdade de adorar o nome do Senhor, Amém. De aprendermos, ó Pai, livremente sobre a Tua palavra. Em especial, Pai, pedimos que nesse momento de escola dominical o Espírito Santo do Senhor venha ministrar o nosso coração
Que o nosso coração seja terra fértil, Pai, e que as nossas mentes estejam abertas para entender mais a Tua palavra. Amém. Que a doutrina, Pai, que vem do Senhor possa enriquecer as nossas vidas, possa fortalecer a nossa fé em Ti, possa nos amadurecer, ó Pai, como povo do Senhor. Que tudo que o Teu servo falar não venha dele mesmo, mas venha somente de Ti. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então esse é o texto básico que nós começamos na aula passada e de repente começamos a falar de festa junina. Porque está escrito ali festa junina, não está? Não tá, mas acabou entrando na festa junina. Inclusive, eu queria dizer para você o seguinte, que naquela semana o reverendo Augusto postou um vídeo depois da aula e mais uma vez ele concordou comigo. Preciso registrar, tá? Fique registrado. Exatamente aquilo que nós conversamos aqui na aula, ele falou no vídeo. Mostrei para minha esposa, ele tá vendo? Podemos mais uma vez. Eu falo isso com ele, ele fala, não, você está caminhando. Mas a ideia é o seguinte, irmãos, esse texto, ele faz um paralelo entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Por quê? Porque a igreja de Corinto, ela está num contexto onde alguns irmãos achavam que eles podiam participar da Santa Ceia e participar das coisas sacrificadas aos ídolos. E coisas sacrificadas aos ídolos, segundo o apóstolo Paulo, são coisas sacrificadas a demônios. E por que ele diz isso? Porque nós entendemos que as religiões pagãs, elas são influenciadas por demônios. Inclusive, demônios podem fazer sinais poderosos através de deixa eu ver a palavra, né? Orixás, através de espíritos, através de santos. Ele pode usar o que ele quiser para poder enganar as pessoas. Milagres falsos e até verdadeiros, né? Porque o demônio tem poder. Na verdade, quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe que nos últimos tempos, com o aumento desse engano, haverão sinais poderosos que enganarão a muitos e se diz que tentarão enganar-se aos eleitos. Mas esses não serão enganados, porque já conhecem, já sabem das tramas satânicas. Mas eu sei, meu querido, se você vai numa igreja aí dessas bem estranhas e algo acontece diante dos seus olhos, se você não tiver um firme fundamento na palavra do Senhor, você duvida. Você duvida. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, imagina você convive comigo uns 10 anos. Eu te falando na firme doutrina. Aí nós vamos num culto, alguém coloca a mão na minha cabeça, eu vou e caio lá e fico estrebutando no chão. Como é que fica a sua cabeça? Achando que é verdade o que eles estão fazendo. Por quê? Porque você tem algo em você que fala, mas pastor, antes de cair, esse negócio, peraí, esse é um negócio sério. Principalmente porque ele falou que não ia cair, que não sei o quê, que isso... Como é que é isso? Então isso vai causar um impacto em você. Então, geralmente o que acontece é nós conhecemos pessoas, conhecemos circunstâncias e tais milagres podem acontecer ao nosso redor com o intuito de nos enganar. E a questão é, você vai acreditar no que seus olhos estão vendo, pautado na experiência, ou naquilo que a Escritura diz? É isso que vai determinar o seu fundamento. Se você está fundamentado na experiência, ou se você está fundamentado na Escritura. Então, nesse caso, os coríntios eles estavam pensando nisso. Eles podiam vir para a igreja, estou adaptando, eles podiam vir para a igreja, participar aqui do culto, adorar o Senhor, né? Exaltar, levantar a mão, participar da Santa Ceia, sair e à noite ir na igreja de Diana, dos Efésios, e na igreja de Zeus, cultuar até mesmo o imperador, fazer sexo ali com as sacerdotisas, e para ele está tudo bem. Ô pastor, os presbiterianos não, os pentecostais também põem a mão e cai, não cai. Isso aí é uma coisa, mas agora está mais neopentecostal, neopentecostal hoje, né? Existe uma figura de que a pessoa está recebendo o Espírito Santo. Uhum. Tem uns que pulam igual pipoca, tem outros que choram. Você precisa olhar isso com muito temor e tremor, né? Porque a maioria é carne pura. Porque às vezes eu já presenciei, né? E eu às vezes pensei assim, será que tudo é teatro? Será que A maioria é carne. tem verdade nisso? Não, Eu eu vou acho te- que as pessoas estão tão emocionadas, eu já caí.
Existem vários fatores. Porque eu já vi uma menina Vários pulando, parecia que eu tava numa rave, assim, sabe? Que ela pulava. Você pode pensar assim, ó, primeiro, a pessoa pode estar endemoniada. Segundo, a pessoa pode estar emocionada. A pessoa pode estar não hipnotizada, mas sugestionada, né? A pessoa pode estar querendo aparecer, porque no contexto dela, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é fazer aquilo. Ser espiritual, né? Então são várias situações. Aí você fica perguntando: eu fico com isso ou eu fico com a palavra? É aí que vai determinar o seu fundamento, né? Então, no caso, o apóstolo Paulo, ele chama os coríntios e fala o quê? Olha, a mesa do Senhor e a mesa dos demônios são duas coisas diferentes. Você não pode participar de uma e participar do outro, né? Então, nesse contexto, ele fala do cálice da bênção, que é uma expressão que remete ao quê? Mais específico. Santa Ceia. Por que o cálice da bênção? Quem foi que levantou o cálice? Que nos abençoou. Ele fala a comunhão do sangue de Cristo. Ele explica. Então, o que é o cálice da bênção? É a comunhão do sangue de Cristo. O que é a comunhão? Porque todos aqueles que participam do cálice estão em comunhão entre si e com Cristo. É por isso que nós participamos da mesa juntos. Detalhezinho, né? Quando o pastor fala assim, espere para que todos nós ceemos juntos. Por que a gente faz essa ênfase, né? Justamente para abraçar o sentido de comunhão. Porque no contexto da igreja de Corinto, não era o que acontecia. Eles estavam o quê? Uns passando na frente dos outros. A ceia era um pouco diferente, porque era uma festa, aquela coisa toda, seria como o nosso almoço seguido da ceia, né? Seria as duas coisas juntas. Nós fazemos o culto com a ceia e depois almoçamos. Essa é a diferença. Mas em Corinto o que acontecia? As pessoas corriam para comer, corriam para beber, corriam para participar da ceia, e não havia esse princípio de comunhão. Cada um queria chegar primeiro para satisfazer o seu desejo. O apóstolo Paulo condenou isso. Então, quando a gente chega e fala, vamos esperar todos juntos para cear, e há aqueles desavisados que não ouvem o recado, né? Que fala assim, ó, em agosto, aí a pessoa não ouviu e veio para cá, é a mesma pessoa que fala assim, espere para que todos nós ceemos juntos. Aí o presbítero chega com caixa, pega, vai e bebe. Ela não ouviu. O presbítero, nós temos tá aqui, você já viu isso acontecer? Acontece, porque a pessoa não está ouvindo. Então, existe um princípio em tudo, irmão. Porque o sangue, o cálice da bênção, é a comunhão do sangue. Depois ele fala, o que partimos, esse pão, é a comunhão do corpo de Cristo. Por esse princípio, eu pergunto a você, só olhando esse texto aqui, você deve participar do cálice e do pão, ou só do pão, ou só do cálice? Dos dois. Dos dois, correto? Dos dois. Então, quando se diz que a igreja verdadeira, ela executa os sacramentos de forma bíblica, significa que a igreja verdadeira, ao fazer o sacramento da ceia, ela vai dar para o seu membro o quê? O corpo e o sangue do Senhor. O cálice e o pão. Se uma igreja te omite um desses, ela não está cumprindo o princípio bíblico. Deu para entender? Aí você fala, mas todas as igrejas evangélicas são assim. Mas a igreja católica não é. Porque somente o padre participa do vinho. Mas devemos participar de tudo. Amém? Explicado esse texto, então, irmão, vamos avançar. Como é que estamos trabalhando mesmo? Os três? Os três? F's. Fundação, fórmula e foco. Então, em termos de fundação, nós estamos falando da instituição, a fórmula, a maneira que é administrado e o foco a quem se estende esse sacramento. Então, em termos de fundação, eu pergunto para você, meu querido, onde foi fundada a Santa Ceia? Onde foi fundada? Quem fundou a Santa Ceia? Jesus. Essa é uma resposta... A gente pode usar a sombra da Páscoa? 50% correto. Não foi também pelo sangue. A gente pode usar a sombra da Páscoa? Deve. Porque assim como eu alertei vocês
que a questão do batismo não é algo que você vai encontrar inicialmente no Novo Testamento. Lembra disso? Lembra que eu falei que o batismo já havia no Antigo? Da mesma maneira a Santa Ceia. A Santa Ceia ela é um elemento novo no sentido da administração dela, porque se administra o pão e se administra o vinho. Mas se eu pensar isso em termos de refeição e culto com Deus, esse princípio ele não começa com Jesus. Esse princípio começa onde? No Antigo Testamento. E mais especificamente, na Páscoa. Porque eu pergunto para você, olha aqui comigo, o que é isso aqui? Temos aqui a Páscoa, temos aqui a ceia. Nossa Pai. Jesus, ceia. Isso mesmo. Aqui na Páscoa, o que deveria ser comido? Cordeiro. Cordeiro. Ovo de Páscoa. Gente, todo mundo sabe que comer ovo de Páscoa é pecado. Vocês devem pegar qualquer ovo de Páscoa, trazer ao sacerdote para que ele possa queimar a gordura. Cordeiro e que mais? O pão. Ervas amargas. Não, tinha o pão não, é verdade. Ervas amargas. O que mais? O pão sem fermento. Azeite. O pão. Pão da Geni. O pão não Verdade. levedado, né? Sem levedado. Beleza, é isso. Levedado. O que é isso? Isso é uma refeição. Correto? Correto, irmão? Uma refeição. E essa refeição, ela tinha um símbolo. Qual era o símbolo? A saída do povo do Egito, lembra? Sim. Porque o devorador entrou no Egito, matou os primogênitos e os filhos de Israel celebraram o quê? A Páscoa, né? Então vai rememorar a saída e no sentido bíblico progressivo, ela vai também, porque o Egito muitas vezes é utilizado como um símbolo de pecado, vai representar a saída do pecado, do mundo, né? Porque você sai do Egito, você está saindo do pecado. Então, esse princípio é aplicado depois adiante. Então, basicamente é isso. Aí, o que é a ceia? O sangue envolve o cordeiro, né? Cordeiro e sangue. Onde foi passado é um detalhe da época. Mas o sangue está lá. E a ceia? O que a gente celebra na ceia? É o pão, e o vinho. O que é isso? Corpo e o sangue. Isso é uma refeição, né? Refeição. E o que essa refeição significa? Corpo e o sangue. A comunhão com Cristo é a saída do pecado. Não, quando Jesus morreu. O cordeiro aqui morreu. Morreu. Para espiar o pecado. E o daqui? Morreu também. Morreu também? Morreu. Aqui deviam comer refeição e aqui também. Então, se aqui é a saída do povo do Egito, aqui é a saída do quê? Vou botar a palavra trevas, mas todas as alternativas vão estar corretas, ok? Saída das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Saída do pecado para a santidade. O que eu quero que vocês entendam é que existe uma progressão da Páscoa para a Santa Ceia. Aí você vai dizer, pastor, onde está escrito isso? 1 Coríntios 5, versículo 7. Olha lá. Abra sua Bíblia, meu querido. 1 Coríntios 5, 7. Quem achar primeiro pode ler. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Espera aí. Onde está fermento aqui? Pão não levedado. Onde está o fermento aqui? Não está. Não, ele está... Hã? Mas não tá. Não está? Não levedado. Então não botaram fermento. Por quê? Qual que é a ideia de fermento para o apóstolo Paulo aí? Porque não deu contamento. Não, ele está usando a ideia do fermento. Por que o pão aqui tem que ser não levedado? Eu quero que você entenda. E ele está falando o quê? Velho fermento. fermento. Fazer um Velho fermento.
Por que ele está falando? Qual que é o problema do fermento? O fermento está sendo usado como um símbolo do pecado. Ele está dizendo, lançai fora o velho fermento, o velho homem, a velha natureza. No versículo 8 ele fala o fermento da maldade e malícia. Isso. Mas por que ele está dizendo isso? Porque ele está fazendo um paralelo com o quê? Com pecado. Com a Páscoa. Porque na Páscoa o pão era como? Não levedado. A ideia de ser não levedado é justamente isso. É uma ideia cerimonial de pureza. Deu para entender? Ou seja, fofoca fermenta toda a igreja. Isso. Não só Também. É isso. Todo pecado, né? Pode continuar agora. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Nova massa. Como sois de fato, sem fermento. Sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, nosso Cordeiro Cordeiro Pascal. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, gente? Ele está fazendo a conexão da Páscoa com Cristo. Ele está fazendo o que Cristo fez. Porque na noite que ele foi traído, era o quê? Que dia que era? Era Páscoa. Era Páscoa, irmãos. Então Jesus ele está fazendo uma transição natural da Páscoa do Antigo Testamento para essa nova Páscoa que é a Santa Ceia do Senhor. Em essência, elas são a mesma coisa. Elas são a mesma coisa. Porque essa Páscoa do Cordeiro aponta para outro Cordeiro. Em essência, ela é a mesma, mas a forma de administrar é diferente. Por quê? Porque aqui é cordeiro, ervas e pão não? É verdade. E aqui? Pão e vinho. Então Jesus, quando ele se reúne nos 3 evangelhos, você tem essa narrativa, e em João você também tem, de uma maneira diferente, não a narrativa da ceia, mas a narrativa de Jesus, quando ele fala que ele é o pão, e ele fala, eu sou pão, vocês têm que comer a minha carne. Depois ele diz, eu derramo meu sangue, você tem que beber o meu sangue. Aí algumas pessoas vão dizer o quê? Poxa, vamos ser canibais. É isso? Não. Ele está falando de participar do seu sacrifício. E esse sacrifício você participa dele como? Na ceia do Senhor. Porque comer do pão é comer da sua carne. Beber do vinho é beber do seu sangue. É você dizer, eu tenho comunhão com esse Senhor. Deu para entender, gente? Então, o princípio da ceia, institucional da ceia, ele começa a ser colocado nas Escrituras, não quando Jesus levanta o pão e o cálice e diz, tomai dele todos, né? Não. Mas começa lá no Antigo Testamento com a Páscoa. Diga, querido. Na Páscoa, então, eles não usavam vinho. Não. Ah, não? Não tem que ser exatamente a mesma coisa, porque eu disse que a administração é diferente. Entendeu? Mas o significado é o mesmo. Né? Então Jesus mudou os elementos, mas não mudou o significado. Na verdade, o que acontece aqui é isso aqui, gente. Ó. Deixa eu mostrar aqui para Mas então, vocês. nesse ritual, eles não bebiam nada. Não, é claro que bebiam. Eu estou falando que não faz parte Ah, sim. da situação. Porque comer seco, né, eu acho que é meio complicado. Mas olha, o que é isso aqui? Isso é um tipo. Isso aqui, tipo. O que significa, pastor? A Páscoa é um tipo porque ela está apontando para alguma coisa do futuro. Se você estivesse nessa época, você saberia disso. Está apontando para algo que eu ainda não sei o que é. Eu não vi. Você sabe que é o Messias, mas você não viu o Messias. Você não sabe que o nome dele é Jesus, que ele nasceu de Maria, que ele morreu na cruz. Você não sabe de nada disso. A única coisa que você sabe é que isso está apontando para algo. É um tipo. Quando acontece aquilo que estava se esperando, você tem o quê? O antitipo. Então, esse cordeiro é o tipo. Esse cordeiro de Deus é o antitipo. Quando o antitipo se conclui, o tipo deixa de existir. Porque agora ele mudou. Ele colocou o quê? Pão e vinho. Então, o antitipo agora ele é tratado por nós como um referencial teórico que vai fundamentar esse antitipo, a nova aliança agora.
Ele vai nos ajudar a fundamentar. Começa aqui, mas estamos aqui agora. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós não celebramos a Páscoa judaica. Captou? Nós não celebramos a Páscoa judaica. Nós celebramos a Páscoa em Cristo. E qual que é a Páscoa em Cristo? Pão e vinho. E por que celebramos a Páscoa em Cristo? Porque o tipo, ele alcançou sua perfeição aqui no antitipo. Então é importante saber isso para entender isso. Mas você não faz isso e isso. Você só faz isso. Porque é o cumprimento de todas as coisas. Deu para captar? Ficou claro, irmãos? Ou está difícil entender? Me ajudem. Primeiro, quem levantar o pé? Eli. Olhando para a Páscoa, pastor, a chave principal na Páscoa era o cordeiro, porque era ele que ia dar o livramento. O sangue vem dele. Exato. Justo. Então, quando Jesus veio, João Batista falou o quê? Eis o cordeiro de Deus. Ligando o tipo com o antitipo. Isso é a Bíblia, irmão. Você tem que ler a Bíblia percebendo essas... O João Batista não chama Jesus de cordeiro de Deus porque ele achou o termo bonito. Deixa eu olhar para ele assim. Touro de Deus. Não. Cachorrinho de Deus. Não. Águia de Deus. A águia de Deus daria. Não. O cordeiro de Deus. Escolheu. Não. O sentido da palavra cordeiro é um sentido que está presente em todo o Antigo Testamento, remetendo como tipo do Messias. Então, quando João Batista fala eis o cordeiro de Deus, é como se ele dissesse, sabe aquele cordeiro que foi falado pelos profetas, aquele cordeiro que foi falado pelos reis, aquele cordeiro que estava nos sacrifícios lá no templo, aquele cordeiro que estava lá no sacrifício do tabernáculo, sabe aquele cordeiro lá da Páscoa que foi mencionado naqueles dias? Pois é, o cordeiro veio, está aqui. Porque na época era feito muito sacrifício com animais, né? Todo o contexto veterotestamentário converge para Cristo. E agora que Cristo veio, a gente sacrifica animais? Não é necessário. A gente come ervas amargas? Pode até comer, mas não nesse sentido da Páscoa. A gente come pão na levedade? Não, porque essa é a Páscoa judaica. A Páscoa do crente, do cristão, não é essa mais. A Páscoa do crente é a Santa Ceia. Por isso que o crente não celebra a Páscoa no sentido judaico. Ele celebra a Páscoa no sentido cristão. Deu para compreender? Margarete. Eu ia perguntar se teria alguma simbologia nesses ingredientes da Páscoa aí. Sim, o cordeiro aponta para o pecado. As ervas amargas representam o sofrimento. Sofrimento. Porque esse cordeiro, ele sofre, mas o povo também vai sofrer, porque vai penar em breve aonde? No deserto. E o pão não levedado, a questão cerimonial de santidade. Porque o fermento, ele vai representar a ideia do pecado na Bíblia. Como Paulo utilizou. Ele disse, lançai fora o velho fermento. Mas ele não está falando que você tem um fermento na bolsa que você tem que jogar fora. Ele está falando, olha, lançai fora a velha natureza, o velho homem, os pecados. Lançai fora e sejam nova massa. Quer dizer o quê? Que agora eu vou fazer uma recapitagem no Brasil. Exatamente. Isso é uma base bíblica para a lei de conspiração? Não. Eu acho que é. Eu recebo. Não é uma base, não. Mas significa que dessa massa nova que Cristo fez, agora você vive para a glória de Deus em santidade. Lançando fora o velho fermento. Essa é a ideia. Amém? Então vamos lá. Por isso a Santa Ceia, ela é um sacramento. Vamos ver juntos isso aqui? Isso é importante. Por isso a Santa Ceia é o sacramento instituído pelo Senhor no lugar da festa judaica, focada no corpo e no sangue do Cordeiro de Deus, que removem a culpa, o que deverá ser observado até o fim. Então isso aqui resume bem. Veja. No lugar. Ou seja, tipo e a festa judaica, ela se cumpriu em Cristo. Focada onde? No corpo e no sangue do Cordeiro de Deus. Quem é? Jesus. O que esse corpo e sangue eles fazem? Eles removem a
culpa. E isso deve ser observado até quando? É do fim. Até o fim. É o que diz, né? Vocês devem fazer isso em memória de mim até aquele dia que eu estarei convosco no reino dos céus. E ele disse que vai beber com a gente o fruto da videira. Alguns acham que isso é simbólico, outros acham que é literal, como eu. Pastor, a igreja primitiva, que é onde a gente se baseia, certo? Comemorava a Páscoa como comemoramos hoje. Porque a Páscoa, pensando bem, não é um feriado cristão. Cristo mesmo, ele comemorou a Páscoa e estava cumprindo a lei. Mas uma vez que ele ressuscitou e agora veio o reino de Deus, veio até nós não precisamos mais comemorar a Páscoa. Sim, a Santa Ceia, lembrar o corpo de Cristo. Qual é a nossa Páscoa? Jesus. A Santa Ceia. É a Santa Ceia. Então, esse feriado anual que nós temos... Nós não temos. Isso é a Igreja Católica. Então, na igreja primitiva nunca comemorou? Ou não tem alicerce para... Não, eu não me lembro de nenhum momento disso acontecer, mas é óbvio que, se você considerar os contextos das cartas, quando muitos queriam voltar aos princípios judaicos, então é bem provável que haviam pessoas que queriam voltar a praticar a Páscoa judaica, porque queriam se circuncidar também. Queriam viver sobre o estilo de vida de Moisés, né? Mas o que Paulo sempre falou? Que agora é uma nova aliança. Sim, sim. Não há necessidade de Nossa, você viver não faz sentido sobre... para mim agora comemorar a Páscoa. Você destruiu mais um dos meus castelos. Mas você pode comemorar a Páscoa. Qual Páscoa que você comemora? Essa Páscoa. A gente já faz outra coisa. O que você faz com isso aqui? Você pega e joga fora? Deixa eu ver se você entendeu. Você pega isso aqui e joga fora? Não, eu entendi que esse é o fundamento do que Cristo veio colocar. Isso aí está muito certo. Mas não existe porque a igreja cristã está comemorando Páscoa. Não faz parte do cristianismo. Muito bem, é isso aí. Você chegou no ponto. Chegou no ponto, é isso aí. Mas o pastor Pedro também não. Ele falou? Que crente Não era de celebrar a Vocês Páscoa. estão me comparando com o pastor Pedro? O Nicodemos concorda com você. Não, mais uma vez? Ah, Nicodemos. Sempre amigo, sempre amigo. Diga agora. Então, a prática não tem nenhuma regra também para a gente fazer a Santa Ceia todo mês, né? Ela pode ser feita... Então, biblicamente, você não tem. Né? Só por Na verdade, alguns vão defender... Atenção, querido, isso é importante. Biblicamente, alguns vão defender que a ceia acontece sempre que os crentes se reúnem. Eu acredito que é possível você defender isso pela Bíblia. Tá? Poderia ser Todo todo culto. culto. Todo culto. Né? Mas não, eu não acredito que uma igreja está errando se ela celebra uma vez no mês. Também. Não vejo nenhum problema. Né? Eu acho que cada conselho vai julgar essa situação. Tá? Podia ser sugerido para pessoas, já que tem pessoas que não vêm 4 domingos por dia. Não, mas qualquer membro da igreja pode sugerir isso para o conselho. Aí. Mas qualquer membro pode fazer isso, Lúcio. Pode mandar a carta sugerindo. Então, os americanos fazem isso. E falaram para nós, naquela ocasião, que nós questionamos os americanos, eles falaram assim, porque os missionários que foram para o Brasil, eles ficavam na igreja, eles faziam o plano de pregação e iam uma vez por mês visitar o plano de pregação. E nessa vez que o missionário estava lá, eles celebraram a ceia. Então, ficou uma tradição no Brasil, ok, uma vez por mês, a gente vai fazer. Pode Mas ser. ficou uma tradição isso, porque os missionários já lá uma vez por mês, eles vai com a congregação tal. Às vezes, assim, pode ser um princípio histórico que defina, né? Mas haviam campos que demoravam-se até mais. Né? Dependendo da área que ele tinha. Mas existe assim, existe uma ideia geral de que uma vez por mês é um princípio que dá para você trabalhar com a igreja o sentido da ceia, né? Trabalhar para que a pessoa saiba o que ela está fazendo, comendo e bebendo, né? Com coerência, né? Mas se estiver fazendo isso todo domingo também. Mas então, Biblicamente é possível defender todo ajuntamento, todo culto. Eu acho que fazendo uma vez por mês, né, parece que fica uma coisa assim mais significativa. Essa é a ideia. É um princípio significativo. Uma rotina. É por isso que Calvino mudava. Né? Calvino, por exemplo, ele fazia uma vez no mês, fazia todos os domingos, depois fez uma vez no ano,
ele alterava. Por quê? Justamente para criar um ambiente dinâmico onde as pessoas nem se acostumassem demais com a ceia, né? E nem se sentissem excluídas dela. E nem né? só fosse pro culto no dia que ia ter Santa Ceia. É. Sim, aqui a gente sabe que é no último domingo. Justamente. Né? Se falta 3, não. Nesse tem Trabalhar que ter essas Santa questões. Ceia. E geralmente acontece o quê? Quem vai na igreja poucas vezes decide ir no dia da ceia, né? Quem costuma fazer isso. A outra pergunta. Diga, querida. Que nem no catolicismo, só o padre que toma o sangue, né? O máximo que ele faz é dar uma mergulhadinha ali no cálice para te dar, né? Mas teologicamente você não pode participar do cálice. E por que seria só ele? Assim? Porque ele é o sacerdote. Na Igreja Católica, o princípio de sacerdócio é do clero. Então, você não é sacerdote. O princípio protestante é todos somos sacerdotes. Entendeu? Essa é a ideia. Então, você pode participar, mas no princípio católico. E ele toma. Aí julgue pela Bíblia. Julgue pela Bíblia, né? Se isso é ou não é. O que o apóstolo Paulo falou? Ele não disse para os presbíteros da igreja: olha, distribuam pão e tomem o cálice. Ele disse isso? Não. Ele disse: tomai dele tudo, comei dele tudo. Olha, se é todos aqui, então todos os membros da igreja que estão aqui, ok? Vamos lá, gente. A Páscoa não somente era uma comemoração, uma rememoração da libertação, mas também um sinal e selo dessa libertação do pecado. É o que eu falei ali dessa relação. Há um princípio histórico, que é a saída do Egito. Então, toda vez que eles celebravam a Páscoa, eles lembravam da saída do Egito. É um princípio histórico. Mas também há um princípio espiritual. Qual é o princípio espiritual? A saída do pecado. Ok? Marca isso também. Então, essas duas realidades estão presentes na festa da Páscoa. E quando Cristo ele celebra a Páscoa, então agora, dando essa nova, só para entender a palavra roupagem, dando essa nova roupagem, o sentido não mudou. Continua sendo a saída do pecado. Continua sendo essa ideia. Então é a mesma coisa, mas feita de maneira diferente. Porque a Páscoa apontava para Cristo. E agora que Cristo veio, ele estabelece o sacramento com uma nova maneira de ser realizado, mas com o mesmo princípio teológico, mas agora focado no sangue dele, focado no corpo dele, focado no corpo, no nome dele, somente nele. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. É Pascal. Tá? Então ele fez essa transição de uma maneira muito natural entre as duas alianças. Aí você vai perguntar, e biblicamente, onde a Santa Ceia está? Então, algumas expressões. A ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Alguém abre lá para mim? Rapidinho, assim, ó. Pum. Outra pessoa abre para mim lá em 1 Coríntios 10, 21. Onde se fala a mesa do Senhor. Então, quem achou 1 Coríntios 11, 20? Quando, pois, vos reuniram no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Aí está a expressão. A ceia do Senhor. 1 Coríntios 10, 21. Quem Não achou? podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então você tem uma outra expressão. A mesa do Senhor. Você também tem o partir do pão. Quem abre aí Atos 2, 42. Outra pessoa, Atos 27. Outra pessoa, Lucas 22, 19. Outra pessoa, 1 Coríntios 11, 24. Então você tem outras duas expressões. O partir do pão e a ação de graças. Então quem achou aí Atos 2, 42? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Aí você vai perguntar, mas é o partir do pão, cadê o vinho? Né? É só uma expressão para designar o todo. Então, quando se fala partir do pão, está se fazendo referência à Santa Ceia. Não está dizendo que é só para partir o pão. Está dizendo, olha, partir do pão é uma expressão que você reconhece que aquilo está sendo uma referência à Santa Ceia. Quem está com Atos 27? No primeiro dia da semana, estamos nós reunidos. Bom, vamos analisar, isso é importante. Qual o dia? Primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Não é sábado. Não. Ok. Primeiro segundo.
Aí depois do primeiro dia de semana, o que diz? Reunidos. Quem estava reunido? Os cristãos. A igreja? Reunidos. No domingo. Com o fim de partir o pão. Com o fim de partir o pão. Olha só, interessante. O que mais? Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Resume isso aí numa palavra para mim. O que é isso? Pregação. Muito bem. Há um culto acontecendo aqui, né? Então você tem um culto acontecendo no primeiro dia da semana, domingo, a igreja reunida, celebrando o partir do pão e a pregação incluída no meio, porque a pregação e o sacramento andam juntos. Ação de graças, palavra Eucaristia, né? Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, essa palavra tendo dado graças é com a ação de graças. Então, essa expressão é a expressão Eucaristia que você geralmente ouve no contexto católico. Porque no contexto católico você fala o quê? Não se fala Santa Ceia, não se fala Mesa do Senhor. Se fala Eucaristia. Por que se fala Eucaristia? Está errado esse termo? Não, é bíblico. Está lá, Eucaristia. Significa o quê? Ação de graças. Tá bom? 1 Coríntios 11, 24. Quem está aí? E logo após haver dado graças, o partiu disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então você vê que o apóstolo Paulo está concordando com Cristo, né? Que é importante eu dizer isso, porque o apóstolo Paulo, eu entreguei para vocês o que eu recebi do Senhor. Então ele está dizendo que Cristo disse. Os apóstolos, por que a igreja ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Então, por isso que essas duas palavras estão entrelaçadas aqui. Por último, benção. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, todas essas são expressões que você pode utilizar para ser uma referência à Santa Ceia. Porque esse geralmente é o termo que a gente mais usa, né? Mas o termo que a gente mais usa não é bíblico. Está errado? Não está errado, porque é ceia. É uma refeição? É uma refeição? Então é ceia. Ela é do Senhor? É. Ela é santa? É. Porque ela é separada, não é? Lembra que eu falei que uma das marcas dos sacramentos é fazer uma separação? Que ela faz uma separação. Aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem ao Senhor. Por isso que você não pode dar Santa Ceia para qualquer um e não pode batizar qualquer um. Essa pessoa precisa manifestar a sua fé pessoal em Jesus Cristo, né? Então essa é uma refeição santa no sentido dela ser separada. Ela não é santa no sentido dela ter um poder santificador nela. Significa que quando você comer ela, sua barriga vai subir. Eu estou falando isso porque eu vi essa semana um pregador orando e ele botou a mão na barriga da pessoa e a gordura sumiu. A gente tem um podcast de um pastor falando sobre isso. Que ó, vocês podem Conferência de mulheres. Conferência de mulheres. Já troca dica do comitê de mulheres. Então, Aí você analisa, né? Aí você analisa a reunião de oração dessa igreja, né? As irmãs vão lá na frente, pastor, eu queria orar pela minha barriga subir. Ah, vamos orar. E aí ora, a barriga some. Olha, essa semana eu posso comer agora. Vamos esbaldar. A minha some, a sua. já sua barriga só. Isto não é o evangelho do Senhor Jesus. Jesus não veio para você perder a sua barriga. Jesus veio para você receber o reino do céu, a salvação. Uma vez que você se arrepende e crê nele. Com barriga, sem barriga, lipoaspirada ou qualquer coisa. Tá? Quando a gente fala ação de graças, não quer dizer então que é aquele culto, que depois vai vir pães e bebes e só música. Também. Todo culto presbiteriano tem como. Também. Não sei, mas a gente fala ação de graças. Essa palavra não tem só um significado. Você Pessoalmente. querendo falar isso relacionado ao Thanksgiving?
Reação de Pode graça. ser também. Cláudio, Não, nada a ver com Cláudio, isso. essa expressão não tem somente um significado. Então, quando você usa essa expressão no sentido de prestar um culto de gratidão, culto de ação de graça, então você está prestando culto de gratidão a Deus por uma bênção que você recebeu. Quando você usa essa palavra aplicada a ceia, ela é uma referência a ceia. Entendeu? Tem um contexto. É o contexto. Então é uma expressão que tem outros sentidos. Tá? Agora, para fechar, então, João 6. Abramos aí, gente, a Bíblia, João capítulo 6. Abra a sua Bíblia. João 6. Todo mundo abriu, João 6? 53, 59. João 6, 53. Eu mesmo não abri, meu Deus do céu. João 6. Então vamos ver agora o que Jesus disse, gente, para a gente fechar. Olha só. João 6, 53, 56. Então ele diz: respondeu-lhe Jesus. Tem Bíblia ainda mexendo. É que você não tinha falado versículo. A Gemima está lá em Apocalipse agora. Não, estava na carta. Ela está no Cordeiro que abre os selos lá, entendeu? Estamos te esperando, Gemima. Achei. Muito bem. João 6, 53. Então diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Filho do Homem é uma expressão profética que aponta para o Cristo. Então veja que ele está usando uma expressão profética e está falando dele mesmo. Então, ele é o Filho do Homem. No caso, ele é o Cordeiro, ele é o Filho do Homem, ele é o servo sofredor, ele é o Messias. Deu para entender, gente? Então ele está dizendo que você precisa, se você tem vida nele, você tem que participar da carne e do seu sangue. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer que se uma pessoa chegar ali correndo na mesa do Senhor e beber e comer, ela é salva? Não. Óbvio. O que está dizendo aqui é de um compromisso verdadeiro, sincero, profundo, né? Que é manifestado, é o sentido espiritual, lembrem, é o sentido espiritual manifestado visivelmente. Ok? Então, se a pessoa vai lá e só visivelmente bebe e come, sem o princípio espiritual, o que ela está fazendo é comer e beber condenação para si. Agora, aquele que participa verdadeiramente é bênção para a vida dele. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus está falando da comunhão. Deu para entender? Isso é entendido por todo aquele que tem o Espírito Santo do Senhor. Agora, aquele que não entende vai fazer como os judeus que aqui murmuraram e vai dizer assim: olha, ele quer que nós comemos da carne dele, quer que nós bebemos do sangue dele, ele quer que nós sejamos, eu vou agora para mas tipo assim, ele quer que a gente faça isso literalmente, então vamos ser canibais. Se você pegar a história da igreja, os primeiros anos de perseguição do Império Romano, muitos cristãos foram perseguidos porque se entendia que a religião cristã era uma religião canibal. Porque eles falavam de comer o sangue e beber o sangue. E as pessoas entendiam no sentido literal. Não é isso. Lembre-se que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Então você come e bebe do cálice porque você já participa disto em relação a Cristo. Né? Você já comeu e bebeu o seu sangue espiritualmente falando. Você já está ligado a ele. Você carrega a cruz com ele, você morre nele, né? Na cruz. Ele morreu no seu lugar, mas como diz, logo já estou agora crucificado com ele. Amém? Perguntas? Fechou? Pastor, o verso 58 ele fala interessante. Diga. Este é o pão que desceu do céu. Sim. De modo algum comparável com o maná que nossos pais
com maná para os vossos pais, Sim. que agora estão mortos. Sim. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Então veja que ele faz a ponte com o maná. Né? O que era o maná, gente? O maná era uma comida maravilhosa, mas que era temporária. Agora, o pão do céu, Cristo, é eterno. Amém? Essa é a diferença. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Tenham um ótimo culto. Orem por mim que vou para Fall River.